Estou recebendo o Dr. Lucas Palmeiros aqui hoje, já mudando de assunto. Nós vamos falar sobre algo que é recorrente, que é esse negócio de ficar oscilando demais o peso. Ou você emagrece demais, ou você engorda demais, ou você faz uma reeducação alimentar que você pensa que está sendo feita da maneira correta, quando você vê, você já desandou de vez. E eu falava com o Dr. Pavani que isso acontece também ao contrário, a pessoa que quer ganhar peso, muitas vezes pela perda de peso decorrente de uma doença, e não consegue. Então eu quero que você preste atenção na nossa conversa, principalmente você que faz um uso indiscriminado de medicamentos. Compra pela internet um emagrecedor, que agora é moda também, e você compra com a maior facilidade, viu? Você pode entrar lá no Google que tem. Só que não tem especificado a dor de cabeça e o problema sério que pode causar na tua saúde, desandar tudo de vez. Certo, doutor? É isso mesmo. Já comecei, doutor, seja bem-vindo. Não, acho que a introdução que você falou é perfeita. Esse negócio aí de ficar comprando as coisas pela internet, as pessoas parecem que não têm noção do problema realmente que pode dar para a saúde, né, doutor? Então, eu acho que hoje, na realidade, quando o paciente chega no meu consultório pedindo para emagrecer, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: esse paciente precisa de ajuda, qual ajuda e o que tem de problema nele que ele precisa ser consertado. Isso tanto para mais quanto para menos. Quanto para mais, quanto para menos. Então, por exemplo, eu fiz a dieta da moda, porque assim, em épocas de Instagram e YouTube, tipo, a pessoa descobre uma dieta da moda a cada 5 minutos, né? Tipo, é absurdo o que eles fazem. Infelizmente, uma criatividade. Mercado negro no Brasil é uma realidade, não tem jeito. Tipo, as pessoas, elas usam medicamentos sem poder. E agora também tem alguns pacientes chegam no consultório usando muito medicamento injetável. Então, tipo, eu acho assim, se você usar o medicamento correto para você, na dose certa, de acordo com o médico, é uma coisa. Certo. Então, se você der antibiótico para pneumonia, tudo bem. Se você der antibiótico para diabetes, não tem nexo, não é isso? Lógico. Só que o que acontece? O paciente chega no meu consultório assim, eu quero emagrecer, é só fechar a boca e fazer exercício, não é? Imensa maior parte das vezes isso pode ser uma verdade, desde que não tenha doença na jogada. Então, o paciente, muitas vezes, ele assusta com o que eu rastreio, porque você pode ter um trauma de infância, que às vezes eu demoro 2, 3, 4 consultas para a pessoa me contar o que realmente aconteceu, e aquele problema de um trauma de infância que vai se concretizar numa compulsividade alimentar. Ou seja, daí é o caso daquela pessoa que engorda e emagrece, engorda e emagrece. Sim. Ou daquela pessoa que passa, por exemplo, por uma questão emocional muito forte e emagrece demais, daí melhora a vida, melhora o peso. Isso. Tanto uma coisa quanto outra, E né, uma doutor? coisa que eu acho, na realidade, eu acho que a obesidade, ela tem uma crueldade assim. A pessoa faz um tratamento e ela consegue emagrecer, eu acho muito válido isso, só que se a pessoa faz efeito sanfona, é porque provavelmente você não descobriu o que desencadeia a obesidade naquele paciente. E a quantidade de fatores que você tem para engordar, então às vezes a pessoa chega lá no consultório falando, tireoide, é um fator, entende? Seria o mais comum, né, doutor? Exato, tipo, chega o cara no meu consultório que não dorme. Tipo, o trabalhador noturno acontece bastante isso. Aquela pessoa que tem trauma psicológico, a pessoa que tem qualquer uma das nossas glândulas pode fazer isso. Um uso indiscriminado de anticoncepcional. Tipo, eu não quero engravidar, uso o anticoncepcional, não vejo se é a molécula que eu preciso na dose que eu preciso. Não pergunto para o ginecologista. Exato. Minha amiga que está tomando, eu vou tomar o mesmo porque faz bem para ela. Exato. E aí a pessoa faz uma piora do quadro, aí chega lá e fala, eu não sei o que está acontecendo. Keila, você não vai acreditar. Mas é muito comum chegar no consultório, olha a palavra que eu vou falar agora, o paciente obeso desnutrido. Ele chega com 20, 25 quilos a mais de gordura, só gordura, só que ele tem muito pouca vitamina. Por quê? Meu Deus. Primeiro, essa pessoa não presta atenção o porquê que não está absorvendo a vitamina. E segundo, as pessoas hoje querem comer o que gostam. Elas não se preocupam mais que a gente precisa comer coisas que o corpo necessita. Então, tipo, chega adulto lá com um paladar tão infantil que eu falo, olha, você precisa comer salada, mas eu não suporto salada. Tá, tudo bem, então eu vou te dar comprimido o resto da vida para você repor as vitaminas? Tipo, eu quero comer o meu pão de manhã, tudo bem, mas você vai comer só o pão? Entende? Tipo, é uma epidemia de obesidade e o que mais me assusta, uma epidemia de obesidade desnutrida. Tipo, os pacientes não estão comendo o que precisa. Mesmo sabendo, porque a informação hoje, divulgada. Nós falamos aqui sobre saúde esse programa todo e tudo está ligado à boa alimentação e ao exercício físico.
gostando ou não. Ou seja, não é uma questão de gostar, é uma questão de necessidade para garantir qualidade de vida. E de bom exemplo também para que o filho possa segui-lo. Sim, essa semana agora, esses últimos 20 dias, a gente teve um problema sério com relação à água, né? Então, às vezes a gente não presta atenção, por exemplo, você vai comprar um milho que você está comprando na rua, e aí você fala, não vou comprar esse milho porque provavelmente ele não teve uma higiene adequada com o milho. Só que muito paciente chega no meu consultório intoxicado por metal e estava tomando água de torneira. Aí eu pergunto para ele, falo, mas por que você não pegou água do filtro? Porque demora. Eu prefiro pegar a água da torneira porque é rápido. Mais rápido. Poxa, mas a água vai influenciar em engordar? Poxa, se você comer um alimento sem lavar as mãos, você vai ficar doente. Entende? Entendi. Então, eu acho assim, hoje não existe uma regra para todo mundo, é impossível. Cada paciente é único como indivíduo. Então, passo número 1, eu Faça preciso, seus exames. emagrecendo ou querendo emagrecer ou ganhar peso, eu preciso procurar um médico. Isso. Aí você chegando lá, você precisa ajudar esse médico a entender qual é o seu problema. E o problema da obesidade hoje é boca. Não, a boca está ligada num corpo que é uma coisa muito maior. Então, se essa pessoa usa, por exemplo, a pessoa faz uma bebedeira de final de semana, fica sem dormir 2, 3, 4 dias na semana. Ou se não, aquele paciente que faz a dieta de segunda a sexta, sábado e domingo, resolve comer, tudo quanto pode. Não dá. Normalmente eu libero 2 a 3 refeições sujas por semana. Tem paciente que emagrece horrores voltando a dormir. A pessoa dormia da 1h30 da manhã às 5h30. Como é que você vai ficar bem? Sabe, coisas relativamente simples? Então, por exemplo, tem muito paciente que chega no consultório, olha, eu já fiz a dieta de proteína, eu já fiz a dieta low carb, eu já fiz a dieta da lua, e aí eu falo, tá, e o teu problema é o leite. Aí na hora que você fala para a pessoa tirar o queijo, nossa, parece que, é um sacrilégio, sabe? Que absurdo tirar meu leite, é impossível. Aí a pessoa tira o leite e ela vê uma melhora do corpo que ela nunca tinha visto. Daí você falou do negócio do leite, que eu me lembrei. A pessoa que tem essa, eu não posso tirar o leite, não posso tirar o queijo. Se usar o leite, se consumir o zero lactose, pode? Se a pessoa tem problema com lactose, o zero lactose é maravilhoso. Mas se ela não tiver problema com lactose, qual é o problema? Então, o problema é que a pessoa pode ter no leite o problema da lactose e da proteína do leite de vaca. Que aí você tem alfa-lactoglobulina, beta-lactoglobulina. Exato. A pessoa continua consumindo. E o pior é o seguinte, veneno, mesmo que seja em pequena quantidade, te faz mal. Não adianta. Se não pode, não pode, né? Isso Por exemplo, meu diabético, ele chega e fala assim, posso comer fruta? Pode, mas você não pode comer igual. Tinha uma paciente que me deixava doido que ela comia 6 laranjas de uma vez. Então não tem como. Colabora também, né? Você tem que ter, eu acho que tudo no emagrecimento é uma questão de equilíbrio. Sabe, quanto mais você entende o paciente, você entende o que ele precisa, melhor é. Quanto mais você impõe na ideia do assim, tá aqui o protocolo, normalmente não dá certo. Você vai colher resultado e depois você faz o efeito sanfona. Mas aquilo que você está falando assim, no caso de aquilo que já é proibido, que os exames mesmo dizem que você não pode ingerir, é uma coisa que não tem como voltar atrás, né? Não tem como fugir disso, na verdade. Eu acho difícil, e mesmo porque é o seguinte, na realidade, quando eu detecto que o paciente tem alguma intolerância alimentar, e infelizmente isso é bastante comum, eu sempre aviso para o paciente, olha, o ideal é que você não coma A, B e C. E a pessoa fica um período de 3, 4, 5, 6 semanas sem comer, ela melhora bastante, ela emagrece bastante, e depois o que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar comer de novo. Doutora, a intolerância alimentar, ela significa que é algum problema genético? É uma coisa curável? Ou a pessoa já nasce com aquela intolerância, muitas vezes sem saber que a tem, e daí tem que parar de qualquer jeito e não pode comer mais mesmo? Então, eu acho que, primeiro, você pode ter um componente genético que foi desencadeado ao longo da vida, né, que é o que a gente chama de mecanismo epigenético. E se você falar para o paciente nunca mais ponha na boca, parece que é aí que ele vai querer fazer. Igual diabético. É igual diabético. Então, normalmente eu dou uma negociada. Olha, a gente negocia 1, 2 vezes por semana, pelo menos para você não ficar sem. Eu tento me adaptar mais ao paciente para ele ter uma vida o mais possível próximo do normal, porque toda vez, eu falo o seguinte, se a pessoa ela tem que emagrecer e você fala não come, depende do grau de fome dessa pessoa. Se uma pessoa não tem que gritar, depende. Se ela não tiver com dor, ela não grita. Mas se ela tiver com uma cólica renal, ela berra. Vai gritar. Então, existem diferentes intensidades de fome. Então, você vira para uma pessoa e fala assim, olha, no café da manhã, no almoço, eu não como. Só que quando dá 6, 7 horas da tarde, que o sol está indo embora, eu tenho uma compulsividade alimentar e eu preciso comer um doce. Você já viu isso antes?
Quantas vezes você já ouviu falar isso? E a cabeça dessa pessoa está gritando tanto por fome que ela está tentando dizer, tem algo de errado. Não é fome, doutor. Daí não é só Com uma fome, é a fome de doce. Não é especificamente uma fome. Quero comer, estou com fome, preciso comer, não quer comer um prato de salada. Chocolate, pão. Eles me falam muito da ideia do tipo, olha, no final da tarde tem que ter um docinho. E daí? No final da tarde tem que ter um docinho, já te interrompendo. Como é que faz? Olha, a imensa maior parte das vezes você vai achar loucura que eu vou te falar, mas se você repõe as vitaminas desse paciente e ele dorme direito, a vontade do doce do final do dia melhora horrores. Hoje as pessoas ficam no celular... Poxa, eu pensei que você ia dar uma alternativa docinha para o doce tradicional. Você fala do que a pessoa pode comer? Eu falei, mas você está com muita vontade de doce, vai comer o quê? Eles colocam banana com canela, dá uma aquecida e às vezes eles colocam um pouco de adoçante, já dá para dar uma tapeada, entende? Tem fava mágica que dá para dar uma tapeada, só que assim, o teu corpo não para de pedir o doce enquanto você não der a vitamina que ele quer. Na verdade, acho que o grande segredo, né, doutor, é realmente essa preocupação em ter ajuda especializada para mudar esse hábito, né? Isso. É a mania do brasileiro de querer fazer por conta própria. Isso é um problema sério. E tentar... Você fazer, não, porque assim, é assim, fulano fez e deu certo, e não buscar ajuda nem endocrinologista, nem nada, e fazer do jeito que quer. E eu acho assim, e sempre que você for colocar alguma coisa dentro do seu corpo, tenha em mente o seguinte, você tem certeza que não faz mal? Você tem certeza absoluta que não vai te piorar? Não, não tem, então não faça. Porque se você for usar um remédio que pode te machucar e vai te deixar sequelas, tipo, é melhor você não usar, é melhor você procurar. Ninguém abre o motor do carro, mas quer tomar remédio sozinho. Não tem contraditório. E eu acho importante esse acompanhamento, né, doutor? Você que está em casa precisa entender isso, que o acompanhamento médico, ele é extremamente necessário em qualquer mecanismo. Aí eu falei muito dessa coisa do ganho de peso, porque a gente tem um menino aqui que vai participar de um campeonato e precisa ganhar peso. Entendo. E é uma loucura também, porque você come além daquilo que o teu corpo está acostumado. Sim. Então, todas as extremidades, né, doutor? Faz mal. Elas fazem mal. Então, você vai saber se você está comendo demais. Também tem aquela coisa, a pessoa que come, por exemplo, tem gente mesmo, você sabe de 6 pãezinhos de manhã? Sim. Que muitas vezes tem, você não adianta você falar para ela não comer, porque ela pode desenvolver outros problemas até ela se readequar à nova vida com menos pães. Isso. Não, e hoje o paciente ele chega lá no consultório e fala assim, a minha taxa de metabolismo é baixa. Hoje a gente mede a taxa de metabolismo. Você tem máquina chamada calorimetria indireta que você mede. Se você pega e a taxa de metabolismo desse paciente caiu, que é 60% do gasto calórico dele do dia, tem coisa errada. Você pega esse paciente e começa a entender o que está acontecendo. E cada paciente é uma torada, cada paciente é uma coisa. Você não consegue, vamos fazer dieta low carb para todo mundo. Não vai dar certo. É a mesma coisa que você colocasse uma roupa M para todo mundo. Não existe vai dar isso. certo, não tem como. Eu vou deixar os contatos do Dr. Palmiro para você, do Dr. Palmiros, aliás, para você, porque lá no site tem muita informação. É uma clínica com muitos tipos de tratamento. É assim, além de ser multidisciplinar, é único. Então, porque você é uma pessoa única. Então, você precisa de um tratamento adequado para o seu biotipo e para a tua necessidade e também para que você se previna de doenças. Porque a obesidade ela é o caminho para muitas doenças. Nós temos visto isso e temos a expectativa de até 2025 termos pelo menos as crianças, uma população, nós falamos aqui no debate à mesa, tá? Você pode até assistir no nosso canal no YouTube. Falamos disso, são milhões de crianças que já estão crescendo obesas. O que significa isso? Mau exemplo. Porque a criança não tem que querer. Quem tem que querer é o pai entender, mas é que se o pai só quer porcaria, é isso que a criança vai aprender. E aí me dá problema no paladar infantil. Só uma dica para o pessoal que está em casa, de verdade. A criança ela precisa de 13 a 17 tentativas para adicionar um alimento novo. Então, toda vez que você tiver uma criança, chuchu, não gosto, chuchu, não gosto, chuchu, não gosto. Tenta, em média, 13 a 17 vezes para a criança aceitar. Se não chega o adulto que eu não consigo mudar o paladar porque ele só quer comer o que ele gosta. Mas não faz lá só o que gosta nessa vida. Não tem como. Certo, doutor? Impossível. Palmiros.com.br é o site para você ter todas as informações. Tem lá os endereços também e telefones, tá? No Instagram e no Facebook, DR Palmiros. Doutor, uma alegria ter você aqui. Eu que agradeço. Não demore para voltar, doutor. Se Deus quiser.